Oi, gente, bom dia aí pra vocês. Então, hoje a gente começa aí a nossa primeira aula virtual, buscando uma alternativa pra gente não ficar parado nesse momento. Então, bora lá. Gente, primeira coisa, apostila em mãos de história, bora abrir aí, capítulo 3, página 29, e também o caderno para vocês irem fazendo as anotações, beleza? Gente, eu sei que eu já comecei esse capítulo com vocês, mas como a gente tá parado uns diazinhos, eu acho interessante a gente fazer uma memória da aula, né, como eu costumo dizer. A gente começou a ver então sobre agora as grandes navegações, capítulo 3, página 29. A gente vê aqui na nossa primeira página esse carinha, né, que a gente viu que era o Marco Polo, um cara que viveu na Idade Média, mas que ele era diferente para os caras da sua época. Por quê? Ele foi um comerciante que ele buscou ir para outros lugares além da Europa e acabou indo parar lá no Oriente, né? A gente viu o Oriente, aquela parte oriental do nosso planeta. Lembra da divisão que eu sempre pego o mapa mundi, parte ocidental, parte oriental. E isso para a Idade Média a gente viu que é algo diferente, né? As pessoas da Idade Média viviam ali naquele modo de feudos, isoladas. Eu tenho quase que a extinção das moedas, eu não tenho comércio. Agora, quando eu começo a ter a baixa Idade Média, já encaminhando para o final e início da Idade Moderna, eu começo a ter uma mudança de mentalidades. É onde eu vou ter mais gente em comum com o Marco Polo. Beleza. Aí a gente leu esse textinho também, né, falando um pouquinho mais sobre ele. E só relembrando, Marco Polo esse da onde? Da Itália, Península Itálica, a gente viu que vai ser chave para a questão do renascimento cultural. Lembra? É aquela frase que eu sempre falo, eles estão ali de cara pro mar. E isso facilita a vida deles. Virou na página 30, a gente fez um exercício de revisão, relembrando que história não são blocos quebrados, é sempre continuidade. E aí a gente tem fatores que encaminham o fim da Idade Média, fatores esses que a gente tem a fome, a gente tem a peste, a gente tem revoltas e a gente tem guerras. Muitas dessas guerras é por causa da questão dos tronos. Tronos, lembra, agora eu tô tendo absolutismo. Se na Idade Média eu tinha um governo descentralizado com os senhores feudais, agora na Idade Moderna eu tenho governos centralizados. Centralizado é mão de quem? Isso aí, do rei. Os reis agora, eles centralizam o poder. Lembra lá do texto que a gente leu do Luís XIV, o rei Sol. O rei é o quê? É tudo. Ele é o poder legislativo, ele é o poder executivo, ele é o poder judiciário. Ele manda, ele desmanda. Beleza. Vira aí na página 31, que a gente também já tinha visto, comércio com o Oriente. Quando eu tenho lá a tomada de Constantinopla, aquilo ali vai ser complicado, porque agora a via terrestre para mim ir para o Oriente buscar mercadorias, lembra que grupo que ascendeu no final da Idade Média para o início da Idade Moderna? Burgueses. Lembra da pirâmide social que eu sempre faço? Pegar um papelzinho. Lembra? Na base, quem que eu tenho? Camponês. Aqui no meio, quem que eu tenho? Nobres. E no topo, clero. O burguês está em algum grupo desse? Não. Ele é uma classe que surge à parte disso aqui. E o burguês é o cara que não tem poder político, mas tem poder econômico. Beleza, então esse burguês surge e está indo buscar produtos fora da Europa e vende a preço literalmente de ouro dentro da Europa. Quando Constantinopla é invadida pelos turco-otomanos, aquele caminho terrestre ele fica impedido, então tem que buscar outras formas de ir para o Oriente. Que outras formas são essas a não ser via terrestre? Via mar. É aí que a gente vai ter a Itália tendo aí vantagem, né, nisso aí, por meio do mar. Só aí a gente viu na página 31 a respeito das especiarias. Lembra dos cartazes que vocês fizeram, que vocês pesquisaram? As especiarias eram muito importantes, extremamente caras, porque elas vinham de fora, né, para a Europa. E a função que elas tinham naquela época é a mesma que elas têm hoje? Vocês viram que não. Hoje a gente usa aí as especiarias a fim de dar gosto nos temperos, nas comidas, né? Naquela época as especiarias vão ser usadas para quê? Para conservação dos alimentos. A gente viu, por exemplo, a pimenta, né? Vai ser usada aí para conservar
Lembrando, não tem energia elétrica, não tem geladeira, então eu uso essas especiarias com essa finalidade. Vira aí na página 32. Beleza, quero ir para o Oriente, tenho que fazer isso via mar. Como que eu faço? Com embarcações. Qualquer naviozinho vai chegar lá? Não. Tem que ser um navio que tenha capacidade, que tenha estrutura. Isso demanda o quê? Recursos. Lembra, quem está no poder? Rei. Esse rei vai buscar fazer o quê? Alianças. E aliança com quem? Com quem tem dinheiro. E quem que era esse cara? Lembra? O burguês. Então o rei vai buscar fazer parcerias com o burguês para que juntos eles sejam mais fortes. Mas vai ter um outro grupo que a gente viu que mesmo após a Idade Média, ele ainda continua forte na Idade Moderna. Que é quem? A igreja. Ah, professora, mas você não falava pra gente que a igreja agora está tendo críticas? Sim, a gente tem um antropocentrismo na Idade Moderna. Mas mesmo assim a igreja continua uma instituição forte e que ainda busca por fiéis. Então a gente vai ter a aliança: rei, burgueses e igreja. Todo mundo sai ganhando nessa história. E aí a gente fez a tarefinha da página 32. O que a igreja ganha com isso? Mais fiéis. O que o rei ganha com isso? Mais poder, mais terras. E o que o burguês ganha? Lucro. Beleza. E aí a gente começou, com alguns meninos eu já tinha falado sobre o pioneirismo português, com outros não. Para quem eu já falei, vamos ver aqui de novo, uma revisão importante. E para quem eu não falei, presta bastante atenção aqui. A palavra pioneiro, quando eu falo ela, o que vocês entendem? Pioneiro vai ser de primeiro grande. No caso, Portugal vai ser o primeiro grande reino a se lançar aí nas grandes navegações. Gente, quando eu falo grandes navegações é porque realmente elas foram grandes. E vamos entender melhor depois por quê. Portugal vai ser aí o primeiro reino a se unificar. Lembra o que é unificar? Se centralizar. Passa a ter o poder agora na mão do rei. E isso é extremamente importante. Porque quando eu tenho uma pessoa no poder, ela consegue organizar o seu reino mais fácil. E aí, então, eu vou ter o reino português se unificando. E algumas das medidas desse rei vai ser a questão de investir em uma infraestrutura marinha. Como assim, professora? Eles vão querer ir para o Oriente. E para ir para o Oriente, eles vão começar a fazer formação de profissionais para isso. A gente vai ter, por exemplo, a criação da escola de Sagres. Vai ser uma escola que vai estar preparando as pessoas para o estudo de mapas, cartografia, no caso. Não tem como você chegar no outro lado do mundo sem ter noção de mais ou menos por onde que você vai. Eu vou ter a criação de instrumentos como a bússola, astrolábio, os próprios mapas, as lunetas, enfim. E essa escola de Sagres, ela vai ser extremamente importante. Pensa, eu estou criando uma escola. Lembra, o que eu estou tendo agora na Idade Moderna? O renascimento da ciência. Gente, tem como eu ter grandes navegações sem investir na ciência? Não. Então, um grande ponto positivo aí para Portugal vai ser a criação aí dessa escola de Sagres e investir nessa capacitação de profissionais para estar se lançando aí no mar. A gente tem uma imagem aqui na página 33 de vocês, analisa aí, Adriano Lopes, Infante Dom Henrique, o Navegador. O quadro é de 1940, ou seja, o quadro é posterior a essa época aí das grandes navegações. E o que vai ser o grande interesse? Chegar ao Oriente. Como chegar ao Oriente? Fazendo périplo africano. O que é périplo africano? Gente, vamos fazer aqui meus mapas maravilhosos. Só um minutinho. Tô falando aqui da... Deixa eu colocar o nome que vai ficar mais fácil, né? Peraí. E aí, como é que tá sendo esse tempinho aí, gente? Estudando muito. Mais tarefa que quando tava na escola. Difícil, né? Peraí. Lava na mão. Importante, ó.
Gente, eu tenho Portugal. Portugal saindo aqui da Europa. E eu quero chegar onde? No Oriente, na Ásia. O que é que vai ser o périplo africano? O périplo vai ser o ato de contornar o continente africano e assim chegar na Europa. Vou fazer isso com outra cor aqui. Eu vou estar saindo da Europa, contornando o continente africano e chegando aqui na Ásia. Nossa, olhando nesse papelzinho aqui, muito simples, muito fácil. Gente, estamos falando de oceano. Oceanos, na verdade, né? Então, isso aqui é algo muito trabalhoso. E, além do mais, eu estou contornando aqui um continente, a ponta de um continente, que a gente vai ver que vai ser algo que vai demandar muito trabalho. Então, quando eu falar para vocês de périplo africano, vai ser a missão que os portugueses vão ter de contornar o continente, a costa do continente africano e chegar aqui no Oriente, nessa região da Ásia, em um lugar específico, Índia. Já ouviu falar aí da Índia? Beleza. Em busca do que mesmo? Especiarias. Então, esses caras vão se propor fazer esse contorno aí do continente africano. Só que é que vai ser o problema? Como eu disse para vocês, essa pontinha aqui, eu vou ter um encontro de massas. E isso para navegação vai ser algo complicado. Lembrando, eu tenho motor elétrico nessa época? Não. Qual que é a força que eu tenho? Manual. É por meio do remo, mas eu também tenho uma outra força. Força o quê? Eólica. Eu vou ter lá as caravelas, né, nos barcos. Então eu vou ter a força do vento também. Lembrando, eu tenho que levantar aqueles panos na hora certa, abaixar na hora certa para aquilo ali me auxiliar. Quando eu chego aqui nessa ponta do continente africano, essa ponta sul aqui do continente africano, hoje África do Sul, eu vou ter um lugar que vai ser conhecido como Cabo das Tormentas. Era muito difícil você fazer esse contorno aqui, tá? E quando eu consigo contornar isso aqui vai receber outro nome, Cabo da Boa Esperança. Vira pra mim aí na página 34 de vocês. Vocês vão ver esse mesmo mapinha que eu tinha desenhado, claro, com uma qualidade melhor, para vocês entenderem isso que eu tô falando. Tem 3 trilhas, ó, tem uma corzinha verde, tem uma que tá escrito Bartolomeu Dias, a vermelha Vasco da Gama e uma outra marronzinha, Pedro Álvares Cabral. Observa, saindo aqui de Portugal da cor verde com destino à Índia, Calicut, tá? Beleza, a primeira corzinha que a gente tá vendo aqui é a cor verde, o Bartolomeu Dias. Aonde que ele trava? Justamente no Cabo das Tormentas. Quem que vai ser o primeiro cara que dá conta de contornar? Olha aí com a cor vermelha, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama vai ser o primeiro grande empreendedor, lembrando, ele não tá sozinho, mas ele é o líder, que vai sair de Portugal e vai conseguir chegar aqui nas Índias e contornar esse Cabo das Tormentas. E ele dá esse nome de Cabo da Boa Esperança. Mas vê, tem uma outra trilhazinha, é um carinha chamado Pedro Álvares Cabral. Já ouviu esse nome? É o tal do descobridor do Brasil, porque, entre aspas, gente, o Brasil foi descoberto, existia gente aqui. Então, o primeiro a chegar, né, o certo a se falar é chegada no Brasil. O Pedro Álvares Cabral, nessa missão de ir para a Índia, ele dá uma pausinha num outro lugar, que é o Brasil. Sobre o Brasil, a gente vai ter mais aulas para frente, que a gente vai falar exclusivamente sobre isso. Vão ter algumas teorias. A teoria, tradicionalmente mais difundida, é que indo para as Índias, ele acaba pegando um desvio e que ele acaba vindo parar sem querer aqui em terras brasileiras. E tá achando que estava na Índia, ele acaba colocando o nome das pessoas que estavam aqui de índios. Nossa, tudo muito ocasional, né? Já vai ter outra teoria que vai se falar que, na verdade, os portugueses tinham consciência que existia esse continente aqui. Então, não teve nada de coincidência eles virem parar aqui. Foi proposital. Pedro Álvares Cabral vem aqui a fim de confirmar que esse lugar aqui existia. Lembrando que a gente vai ver um outro povo na nossa próxima aula, depois desse conteúdo, que são os espanhóis. Os espanhóis chegam aqui na América antes. Mas calma, vamos por etapas para não ficar bagunçado. Então, o que eu quero dizer com vocês? Aqui nesse Interpretando Documentos, a gente vê essas tentativas dos portugueses de fazer o périplo africano e chegar na Índia. Conseguem? Conseguem. Tá? Quem que vai ser o primeiro que realmente consegue? Vasco da Gama. Sai de Portugal e consegue chegar à Índia.
para buscar o quê? Especiarias. Só que o que acontece? A gente vai ter muita questão das mitologias aí nessa época. Eu tenho o renascimento científico e tudo mais, mas os mitos fazem parte do ser humano desde quando? Desde sempre, tá? Vocês viram, por exemplo, em filosofia, a questão da criação dos mitos e tudo mais.